Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você está vendo esse vídeo, mas esse vídeo a gente vai corrigir uma das questões que as pessoas mais caíram em pegadinhas também pelas análises de gráfico. Lembrando que quando analisa um gráfico, comece por ela. Dê uma chance nas questões de analisar gráficos, porque na maioria dos casos são questões simples. Vamos entender o que essa questão fala. Lembrando que aqui é o caderno azul, tá certo? Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por um registro gráfico ao longo do tempo T, ou seja, de acordo com um período de tempo, essa temperatura está sendo analisada. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade varia com a temperatura T da máquina. Perfeito. De acordo com a expressão V é igual a T ao quadrado menos 4. Quando é que diz que a velocidade varia com a temperatura T, é que a velocidade está dependendo da temperatura, tá certo? Pronto. Após a máquina funcionar durante o intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Perfeito. Essa informação aqui, perceba que ela é interessante, porque está dizendo que quando essa máquina está falhando, é quando essa velocidade T ela se anula, ou seja, ela é igual a zero. Então a gente vai pensar o seguinte: temos o gráfico aqui, onde o eixo Y é a temperatura em graus e o eixo X é o tempo, ou seja, o tempo de 10 horas. Perfeito. Então, o comando da questão diz: quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Vamos lá. Vou colocar essa função aqui, já que ele quer saber da velocidade, vamos colocar ela em um lugar que fique melhor de visualizar. V é igual a T ao quadrado menos 4. Pronto, perfeito. Aí você pensa, pronto, ok. Eu analiso esse gráfico, mas esse gráfico não tem o eixo da velocidade. Eu não sei quando ela se anulou. Por quê? Porque aqui só tem o T e aqui só tem a temperatura e aqui só tem o tempo, certo? E aí você pode, então, aqui é zero, porque aqui eu tenho zero, né? Aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero. Porém, se você marca esses pontos, e aí muita gente fez isso, você está marcando os pontos que a temperatura foi igual a zero, mas não a velocidade. Perfeito? Mas a gente vai construir essa questão em cima da função. Por quê? Aqui, se você perceber, é uma função do segundo grau. Função do segundo grau, ela não é um assunto extenso. E mesmo assim, não aparece tudo no Enem. Aparecem assuntos específicos no Enem. E aí, se você estudar esses assuntos específicos e só pegar alguns bizus de funções, fica muito bom de você estudar, certo? Não é um assunto comum no Enem, apesar que esse ano botou com as abelhas, viu? Misericórdia. Mas, voltando, ele quer saber quando a velocidade do pistão se anulou. Aqui a gente tem a função. Esse V não é a velocidade? Se ele está falando a quantidade de vezes que ele se anulou, ou seja, esse V tem que ser igual a zero. Perfeito? E aí eu vou ter a função, T ao quadrado menos 4. Faz aquele jogo de sinais, né? O T ao quadrado vai ser igual a 4. O T, portanto, vai ser igual a raiz de 4, porque esse 2 está no expoente e passa na raiz. E a temperatura, portanto, será mais ou menos 4. Mais ou menos 2, desculpa. Ou seja, quando a temperatura for de mais ou menos 2, a velocidade do pistão vai se anular. A gente tinha a função. E dentro dessa função, a gente tinha um dos eixos, que é o eixo da temperatura. Por isso que eu consegui desenvolver essa velocidade em cima dessa temperatura. Por quê? Na função, eu já sabia que
Ele está querendo quando a velocidade vai se anular. A velocidade não depende do tempo, não depende da temperatura, desculpa. Então, se a velocidade é igual a zero, a temperatura tem que ter um valor. Então, quando a gente substitui a temperatura por mais 2 ou menos 2, vai anular, porque vai ficar mais de 2 ao quadrado, menos 4, zero. Menos 2 ao quadrado, menos 4, zero. Ou seja, quando a temperatura passa em 2, agora vamos para o gráfico. Quando a temperatura passa em 2 e passa em menos 2, essa velocidade vai se anular. Por quê? Ele vem, passou em 2. Então, a velocidade se anulou. Aqui, ó, passou... Opa, desculpa. Ó, já ia cometendo o mesmo erro. Ó, passou aqui em menos 2. Velocidade se anulou. Subiu para o zero, ok? Ó, veio, desceu de novo, passou em menos 2. Subiu, voltou, desceu, passou em menos 2. Subiu, passou em 2. E essa velocidade, ela foi anulada. Perceba então que ela se anulou 5 vezes e essa foi a nossa resposta. Perceba que é uma questão muito boa quando pensa nessa relação de funções do segundo grau. E principalmente nessas análises de gráfico. Você deve analisar os eixos de um gráfico para que consiga resolver a questão. Se você gostou, compartilhe, siga nossa página. Muito obrigado. Vá lá no Instagram que posta sempre. Muito obrigado. Até a próxima e tchau!